Pregações. Mensagens reveladas. As revelações. O sermão. Garçom, qual é o cardápio? Louvor, palavra, oração, mensagem, muita novidade e testemunho para você. Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor, nunca esqueça, tem que ser dada só a Deus, porque nós somos seres humanos e barro, e como a Bíblia diz que do pó nós viemos, ao pó nós retornaremos. Ninguém se escapará disso e nunca roubaremos a glória de Deus, porque a glória pertence a Ele. Vamos lá então, aqui nos interessa ao tema de mensagem de hoje, que é águas vivas. Você vai entender como você ter águas vivas em você, e você assim nunca mais vai ser a mesma pessoa que você é. Nessa tarde Deus vai te esclarecer, nessa tarde você vai haver uma transformação até no seu modo de pensar. Mas vamos lá, o que nos interessa, que nós vamos ler aqui para ter base no que vamos falar. Nós vamos ler aqui em João capítulo 4, João capítulo 4, do versículo 1 ao 30. Quem gosta de Bíblia vai passear com a gente nas Sagradas Escrituras e entende, sabe muito bem que a Bíblia diz que o povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então não seja destruído, busque conhecimento nas Sagradas Escrituras e você nunca mais será a mesma pessoa. Nessa tarde Deus vai te iluminar muito mais do que você já está iluminado, porque entendemos e sabemos que há uma luta das luz contra as trevas, das trevas contra a luz. Há uma luta muito grande e espiritual. Por isso eu trago para você algo para assim te alimentar, te fortalecer espiritualmente e você continuar caminhando na caminhada cristã. E entenda muito bem, o que alimenta a tua alma não é sangue de galinha preta, não é sangue de galinha azul e não é despacho em encruzilhada, mas o que alimenta a tua alma é a palavra de Deus e Jesus na tua vida e o sangue dele te limpando. Aleluia, glórias a Deus. Então sacie tua alma com a palavra de Deus. Saia do engano dos homens, porque os homens enganam e são enganados, mas Deus nunca engana a ninguém. Deus mostra o caminho certo para todos. Vamos lá então a mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: águas vivas. Nessa tarde você vai ter uma transformação no teu pensamento de uma tal maneira e você vai se sentir como se já tivesse nos céus. Vamos lá então. E diz assim a palavra do Senhor. O título é A Mulher de Samaria. E vamos lá então do versículo 1 em diante. E quando o Senhor veio a Samaria, a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais os discípulos do que João. Ainda Jesus, que no mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi para outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria, e foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Siquém, junto à herdade que Jacó tinha dado aos seus filhos José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado no caminho, assentou-se assim da fonte, e era isso quando a hora sexta. E veio a mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe Jesus:
E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondendo, disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu me pediria água, e te daria água viva. Disse-lhe Jesus à mulher, Senhor, disse a mulher a Jesus, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? E és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos, seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água, porque para que eu não mais tenha sede e não venha aqui a tirá-la. E disse-lhe Jesus, vai-te, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse-lhe, não tenho marido. E disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 e o que agora tens não é teu. E isso disseste com verdade. E disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém. O lugar onde se deve adorar? E disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem mesmo no monte, nem em Jerusalém adorarei. E vós adorarei o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse-lhe, eu sei que é o Messias, que se chama o Cristo, e vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. E disse-lhe Jesus, eu sou, e eu falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se do que tivesse falado com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse que pergunta, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. Disse-lhe aos homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. As revelações. Pregações. Mensagens edificantes. O sermão. Aleluia, glórias a Deus. Vamos lá, o que nos interessa, que é a mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema, águas vivas. Entendemos que, por ser humano e agora espiritual após ter aceitado a Jesus, todos aqueles que aceitam Jesus se tornam um ser espiritual. Não é mais uma pessoa comum, ainda é um ser humano, porque habita nessa terra, caminha por ela e tem que o tempo determinado por Deus ainda nesta vida. Mas entendemos muito bem que antes de aceitar Jesus, a gente era um ser humano comum e não tinha ainda a visão celestial e espiritual. E para que você entenda no que eu estou dizendo, e para você entender o tema acerca de águas vivas, nós vamos entrar por esse caminho adentro. Como ser humano comum, a gente tem a visão de um Deus lá em cima, não próximo da gente. Mas entendemos muito bem que, como a Bíblia diz, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E entendemos que a habitação de Deus é entre louvores. Quando você está em adoração, quando você está exaltando o Altíssimo, você pode ter certeza de uma coisa: até o próprio Deus vem pessoalmente te visitar e te abençoar.
Quantas pessoas tiveram o privilégio, você meditando nas Sagradas Escrituras, pegando de Gênesis e Apocalipse, você vai ver muito bem a visitação de Deus a alguns servos seus que assim se entregava para Ele em espírito e em verdade, que assim salmodiava Ele, cantava Ele, exaltava Ele, porque é só Ele que temos que adorar, é só Ele digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Quando entramos por esse caminho, temos tendência a receber só bênção dos céus. E tem um porém: quando você está em perfeita adoração a Deus, eu não estou falando de desafinados, eu não estou falando de analfabeto, eu estou falando aquele que mesmo que não sabe falar direito, mesmo que não sabe cantar direito, mas se esforça para adorar ao Deus que fez o céu e a terra, e aí também recebe a visitação de Deus. Mas o que eu quero dizer para você é se entregar para Deus, adorar só Ele, não viver em dois pensamentos, uma hora na igreja e outra hora no mundo, uma hora música evangélica e outra hora música mundana, porque entendemos muito bem que como Deus é Deus para dar exemplo de habitar entre os louvores, Jesus também só habita entre os louvores, o Espírito Santo também, os anjos também, porque se Deus deu exemplo, o restante tem que acompanhar. Aleluia, glórias a Deus. Não se engane, porque Deus só vai habitar em lugar onde há um coração contrito e quebrantado, e onde há perfeita adoração ao seu santo nome. Mas entrando dentro da palavra, do que eu vou trazer para você, dentro do tema águas vivas, para que essa água venha fluir em você, para que você venha ter um entendimento maior e melhor dentro das Sagradas Escrituras. Você não pode ser Maria vai com as outras, você não pode ser piolho, como dizem por aí, caminhando pela cabeça dos outros. Você tem que ser você mesmo e ter a sua própria experiência com Deus, e Deus vai fazer grandes coisas através de você e vai colocar as nações na tua mão. Aleluia, glórias a Deus. É o que eu falo e é o que eu sempre explico dentro do tema da mensagem, dentro do propósito com Deus, que é os 40 dias da verdade. Entendemos que você tem que ler também a Bíblia. Nem tudo que nós falamos você não pode acatar. Se estamos dentro da palavra ensinando para você, aí sim você recebe. Mas tem pessoas que andam por aí, que andam ocultando a palavra de Deus. Eu sei, tenho base no que eu vou falar, e você entenda muito bem, porque se você estiver indo por esse engano, ele queima no inferno, e você também, porque você teve uma Bíblia, você podia meditar, mas não, você preferiu ouvir e não querer meditar, porque a Bíblia diz assim, que a palavra de Deus nunca será tirada um tio. Então, para essa água viva fluir em você, você tem que ser um perfeito adorador, adorando só a Deus e meditando na sua palavra, para ter estrutura e assim também anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Como eu falei, eu vou tornar a repetir. O diabo não está chamando ninguém para jogar uma peteca. O diabo não está chamando ninguém para brincar de ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. O diabo não está chamando ninguém para pegar uma onda na praia e nem para curtir um momento de shopping. O diabo não está chamando a ninguém para ir curtir também um cineminha. Ele está matando, roubando e destruindo. Mas graças a Deus que Jesus veio para desfazer a obra de Satanás. Aleluia, esse é o nome que está acima de todos os nomes, é o nome de Jesus. Quando você clama ao nome, o sangue de Jesus, não tem mal certo, irmão, porque no nome de Jesus há poder, no nome de Jesus há poder. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas entendemos como águas vivas. A Bíblia nos diz que Jesus, vamos entrar nas Sagradas Escrituras, para você entender e ter base no que vamos falar. A Bíblia nos diz que Jesus, após a sua caminhada,
após a sua ida, prega aqui, prega ali, porque ele veio para isso, para cumprir a palavra de Deus e anunciar o ide do seu próprio Pai. Ele estava intimado a pregar o Evangelho, morrer na cruz por mim e por você, e ainda assim você andar com o seu tipo de próprio pensamento. Vigia com os teus pensamentos, porque uma hora dessa você pode queimar no inferno e pensando que está indo para os céus. Mas voltando lá, Jesus ele veio para cumprir um ide de Deus. Aquele momento de morte na cruz do Calvário não foi algo do acaso. Aquilo lá não foi algo para poder apresentar mais um momento, opa, que momento bom. Não foi para isso. Aquilo lá que Jesus fez foi um preço muito grande por causa da tua e da minha vida. A Bíblia nos diz que Jesus ele morreu na cruz do Calvário para dar a vida eterna a todos aqueles que assim creem no seu nome. Tem, porém, o amor de Deus é tão grande, irmão, que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas entrando, Bíblia dentro, a Bíblia nos diz que Jesus estava fazendo a sua caravana, estava caminhando, pregando o Evangelho, anunciando aqui, anunciando ali, e de repente ele caminhando para a Galileia, ele vinha da Judéia, como diz as Sagradas Escrituras. Deixou a Judéia e foi para a Galileia. Ele indo para a Galileia e parou próximo a um tanque. E neste tanque estava uma mulher que se chamava mulher samaritana. E entendemos muito bem, por ler as Sagradas Escrituras, entendemos que os samaritanos não se davam com os judeus, apesar de serem irmãos de sangue, mas eles não se davam, não se entreolhavam, não se falavam. Mas Jesus ia caminhando. Tem um porém, irmão. Jesus, quando passa por um lugar e alguém se encontra com ele, não adianta. A transformação de vida e flui rio de águas vivas. Rio dos tais, aonde quando você começa a falar, você não é uma pessoa comum mais. Você se torna uma pessoa sobrenatural e vem palavra dos céus. Eu não conheço uma pessoa, irmão, que após ter se encontrado com Jesus, não tenha recebido a sua transformação. Todas as vezes que Jesus se encontra com alguém, é para transformar a vida mesmo, é para revelar até o oculto escondido e para a pessoa se converter mesmo, porque não se convertendo, a Bíblia diz que é muito triste. Morreu, segue-se o juízo. Mas entendendo muito bem, conforme eu estou passando para você, a Bíblia nos diz que Jesus parou próximo a um tanque. E nesse tanque tinha uma mulher que estava tirando água para beber. E o seu nome a Bíblia nos diz, mas diz que ela era de Samaria, era mulher samaritana. Então somente ali o encontro de Jesus com aquela mulher. E Jesus tão somente ele era homem, mas ao mesmo tempo ele era Deus. Então somente ele, como homem comum, ele teve sede, mas como Deus ele tinha água da vida para dar para aquela mulher. Mas vamos lá então para você entender. Então somente quando ele deparou com aquela mulher, ele pediu água para beber, e aquela mulher assim tão somente olhou para ele e falou: como pode, eu sendo uma mulher e você vindo falar comigo? Porque ainda tinha aquelas intrigas do passado. É igual agora, você vê cada coisa que você já entende o que eu vou falar. Mas entrando Bíblia dentro, ele tão somente pediu água àquela mulher, porque como homem comum ele tinha sede, mas como Deus ele tinha água da vida para dar a todos aqueles que assim criam no seu nome, e ia fluir uma água tal, que é a água de transformação, que é a palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. E eu olhando a Bíblia, e de repente ali Jesus pediu água, e ela tão somente olhou para Jesus e falou assim para o Senhor Jesus Cristo: aleluia, glórias a Deus. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber,
porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondendo Jesus, disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu me pedirias águas, e eu te daria a água da vida. E disse a mulher: Senhor, tu não tens de onde o que tirar água do poço fundo, pois tens água vivas. És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos também? E Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Jesus tinha uma água para passar para aquela mulher, mas era uma água sobrenatural, que era a sua santa palavra. Todas as pessoas que recebem a palavra de Deus transforma essa pessoa de uma tal maneira que ela começa a transmitir a palavra e não consegue mais parar de transmitir. Vem tanta palavra do Senhor para o seu coração e nos seus lábios que não me lhe falta palavra para pregar assim para todos os povos. A pessoa quando recebe a transformação, escuta muito bem o que eu vou falar, a pessoa quando recebe a transformação, tem o paladar dos céus e está meditando nas Sagradas Escrituras, ele tem tanta palavra que flui de uma tal maneira, rios de águas vivas, de uma tal maneira que ele não fica enchendo linguiça, ele não fala e ninguém tem sono. Às vezes tem pessoas que falam tanta coisa e não chega a um denominador. Quer dizer, pessoas que falam tanta coisa e você não entende, porque a mensagem ela tem que ter 3 diretrizes. Como assim? Ela tem que ter 3 repartições: início, meio e fim. E às vezes a gente vê muitas coisas acontecendo por aí se torna a encheção de linguiça, como dizem por aí. Mas voltando ao que estamos falando, porque a Bíblia diz assim: todos aqueles quais apresentai a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Sabe o que é isso? Medita de Gênesis e Apocalipse que você vai ter o que falar. O tempo que você perde com a minha vida e com a vida dos locutores aqui, você que está aí fora querendo parar a obra de Deus, medite na palavra de Deus que você vai ter o que falar, porque estamos em campanha também, não podemos parar, e Deus tem despertado aqui nessa rádio os locutores também para transmitir e profetizar para vocês bênção dos céus, e tenho porém 10 vezes mais maravilha dos céus. Vamos lá então, continuando. Tema: águas vivas. Para você ter essa água viva na sua vida, você tem que ser um perfeito adorador. Você tem que receber a palavra com alegria. Você tem que receber a transformação de Deus em sua vida. Eu sei que às vezes tem momentos que dá tristeza mesmo. Ouvir a verdade da palavra de Deus, principalmente quem está enquadrado em alguma coisa, dá tristeza, mas não tem problema não, irmão. A Bíblia diz que até na casa do Senhor a tristeza salta de alegria. Aleluia, glórias a Deus. É melhor você ouvir uma verdade, ficar triste agora, depois se arrepender e entrar no caminho reto e subir no arrebatamento da igreja, do que você ficar tão alegre com tanta asneira ouvindo, muita gente te agradando com tanta palavra, e depois o arrebatamento acontecer, ficar quem está te agradando e você ficar também. Tem um porém, irmão, vai haver uma cobrança. Os homens e mulheres não cobram agora. O pastor está agradando, o bispo está agradando, não sei mais quem está agradando, então não está tendo cobrança nenhuma. Ah não, igreja agora Deus só quer o coração, ninguém mais vai para o céu. Não esquenta não, irmão. Estamos vivendo agora a época da graça e os tempos tecnológicos avançados. Tudo tá bom. Então agora tá uma alegria. Agora já não é mais porta larga, é uma avenida asfaltada. Tá podendo tudo e entrando tudo de qualquer maneira. Sabe o que é isso? Agora ninguém cobra ninguém. Escuta agora, você que é sacerdote, eu não estou te caçando não, a Bíblia que diz isso. Você que é sacerdote, você que é obreiro, também não tenho nada contra vocês, mas eu estou anunciando uma verdade para você também se despertar. E também, você que é sacerdote, você que é pastor, você que é bispo, agrada todo mundo. Para aquele evangelho
evangelho light. Ih, oba, oba, ih, agora é festa, vai, pregando. Ninguém te cobra agora, mas a hora que o arrebatamento acontecer, você fica, quem foi agradado fica também, e depois tu vai ser cobrado nessa vida. Evangelho light. Agora nós vamos trazer dentro desse tema também. Nós estamos dentro do tema rios de águas vivas. Quer dizer, o tema da mensagem é águas vivas. Hoje ninguém te cobra, mas o dia que o arrebatamento acontecer, como está perto, eles vão ficar, você vai ficar, e sabe o que acontecer? Eles vão ser as primeiras pessoas a te cobrarem. Pastor, como pode? Você falou para mim que Deus só queria o coração, e agora o arrebatamento aconteceu. Como é que eu vou subir agora, pastor? Aí você vai falar assim, e eu também quero saber como que eu vou subir, porque eu fiquei. Só vai pro céu, lavado e remido no sangue de Jesus. Receba aí águas vivas na tua vida, para que você possa subir. Aleluia, glórias a Deus. Isso é uma verdade que ninguém vai escapar. A hora que a sua trombeta soar lá nos céus, quem medita na Bíblia, quem busca conhecimento e também quem busca os conhecimentos aí, ó, filosóficos deste mundo, você entende muito bem que alguma coisa está próxima a acontecer, ou tá havendo aí alguma coisa e algo está próximo para poder acontecer. Quando eu recebi aquela informação neste domingo agora que se passou, e eu recebendo aquela informação de uma certa criança, desperta-se agora, ou se não tu vai ficar. Receba águas vivas na tua vida, que é a palavra de Deus, a palavra que transforma, a palavra que liberta, que mostra que Jesus batiza com o Espírito Santo e leva para os céus. Desperta agora, tu vai ficar. Vamos lá então. E de repente eu ouvindo aquela história que muito me espantou, me deixou até um pouco com medo, mas depois eu fiquei alegre porque eu estou no caminho e estou se preparando também para se encontrar com meu Deus, porque a Bíblia diz assim: prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Aleluia, glórias a Deus. E quantas pessoas, irmão, vão ser questionadas? Quantas? Agora não tá. Opa, de olhão. Vamos lá, agora tá valendo agora o dízimo. Quanto maior o dízimo, melhor. Aí menos fala contra o pecado e contra o lado errado. Principalmente se o dízimo for maior. Meu Deus do céu. Mas graças a Deus que tem igrejas que estão sabendo administrar muito bem. O que eu tô falando para você não é para você deixar de ser dizimista. É para você ser um dizimista convertido. Não um dizimista pensando que vai comprar o reino de Deus. O que tu tem, não compra o reino de Deus, porque o dia que tu passar desta vida para outra, você vai encarar a realidade. Aleluia, glórias a Deus. E tem um porém: o que você tem, você morre e teus parentes curtem. É mesmo? É mesmo. Porque você vai deixar tudo para ir e podendo administrar bem o que você tem, você podendo administrar toda a riqueza que você tem, porque o rico também não está livre, não está separado do reino de Deus também. Tem o reino de Deus para você também, mas você tem que entender muito bem que riqueza não compra o reino de Deus, mas um coração contrito e quebrantado, e entrando na linha e retinho com Deus, e sabendo que só vai para o céu, lavado e remido no sangue do Cordeiro, zeloso de boas obras, aí sim tu vai entrar lá. Agora não pense que com isso você vai comprar o reino de Deus, porque a Bíblia nos diz assim: o que repreende o devorador é dízimo e ofertas. Então seja um ofertante na igreja mesmo, ajuda a gente a construir mais e mais igreja, e você vai ver o Brasil e o mundo ganhado para Jesus, e você também indo para o céu. Aleluia, glórias a Deus. Mas voltando ao manto da mensagem, que é águas vivas, o tema da mensagem de hoje. Se você quer essas águas vivas,
assim fluindo dentro de você, você tendo mais e mais de mensagem, e você sendo uma pessoa diferente e uma pessoa anormal, para esta água viva habitar em você, que é a palavra de Deus, você tem que primeiro se separar de algumas coisas. Primeiro, você tem que se apartar da aparência do mal. Segundo, você tem que ser uma pessoa congregado e batizado numa igreja que, se batizado nas águas e congregando numa igreja que assim está anunciando o reino de Deus. Terceiro, você tem que pregar também o evangelho, porque todas as pessoas que aceitaram a Jesus está intimado dentro do seu ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas voltando à questão, que eu não fugi não. Aí a pessoa vai ser tudo questionada. Bispo, você falou que Deus só queria o coração e eu fiquei. Pastor, tu falou que Deus só queria o coração e eu fiquei. Presbítero, você falou que Deus só queria o coração e eu fiquei. Trabalhador, obreiro, coordenadora, você falou que Deus só queria o coração e eu fiquei. E agora? Sabe qual é a resposta que ele vai dar para vocês? Eu também não sei, também fiquei. Vai ser um tal de fiquei, uma correria de um lado para o outro. Pessoas que tinham e têm a oportunidade de ter um rio de águas vivas dentro de si para transmitir a palavra de Deus com justiça e com verdade, mas não aproveita. Primeiro, recebe tanta água suja, tanto rio de água suja, que é um tipo de evangelho que a gente vê por aí que está podendo tudo. Agora, nada agora está errado. Dizem por aí que as lésbicas vai para o céu, os homossexuais vai para o céu, só se for do céu das conchichinas, porque o céu, aonde está o Deus que fez o céu e a terra, não vai não. A Bíblia diz: todos aqueles queimarão no inferno, se não assim viverem conforme diz as sagradas escrituras. Quem tira vai perecer, quem cobre a verdade vai perecer, e tem o porém, não vai subir. O que a gente tem, irmão, de materialismo, o que a gente tem de material, não compra o reino de Deus. Não adianta, você tem uma vida, e desta vida você dará conta a Deus do tempo que Ele te deu nesta vida. E tem o porém, eu vou fazer as palavras do pastor Ricardo, as minhas palavras, do mensageiro do rei. Nós somos a última geração de crente nessa vida. Ou você prega o evangelho, ou então tu não vai ter mais oportunidade de pregar. A oportunidade será dada aos 144 selados de Israel. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glórias ao Senhor. Tema da mensagem: águas vivas. Tem essas águas vivas dentro de você, que você vai fazer a diferença. Você vai ser mais... Você olha, mas eu não tenho dom, não tenho chamado. E também não procura ter, não vai ter mesmo. Só tem quem busca, só recebe quem quer. E quem quer, Deus dá de graça na sua água viva. Então receba! Aleluia, glórias a Deus. Esta mulher, depois que teve um encontro com Jesus, a mulher samaritana, ela foi transformada na mesma hora. Você pode ver muito bem que você olha a vida dela, ela tinha uma vida dissolutamente, ela tinha uma vida de qualquer maneira, tinha vários homens, então somente Jesus chegou na hora, além de chegar com águas vivas, antes de chegar a água, ele deu logo a revelação. Ele deu uma revelação para ela, não adianta, ninguém vai fugir, principalmente quando chegar lá no céu, ninguém se passará por desapercebido, porque um dia foi avisado do dia do encontro com Deus. Aleluia, glórias a Deus. Desperta-se agora, ou então tu ficarás. Essa mulher, quando teve um encontro com Jesus, ela foi transformada e ela começou a anunciar Jesus Cristo para todos os samaritanos. Ela começou a anunciar e falou: olha, tinha um homem que eu vivia uma vida assim, 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 e ele revelou a minha vida. Ele é o profeta, é o Cristo, é aquele que vinha para anunciar a todos nós.
Aleluia, glórias a Deus. E a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora vamos na sequência para você poder entender. Se Deus que é Deus, irmão, eu estou falando do Deus que fez o céu e a terra e que de geração ele é existente. Mas vamos lá. Se Deus é Deus, irmão, para dar exemplo que só habita entre os louvores, Jesus também só habita entre os louvores, o Espírito Santo também, o anjo de Deus também. Então bota louvor aí para Deus habitar. Por isso que a vida é de miséria e de confusão. E nunca tem o discernimento quando há ação do inimigo. Sabe por causa de quê? Porque não vive em completa adoração para Deus. É louvor, é louvor. Quanto mais você deixa o louvor rolando em tua casa, você vê o céu aberto, você vê as coisas acontecendo, você vê como que Deus opera na vida. E tem um porém, todos aqueles que for fazer visita no teu lar, vai sair daí transformado e com outro tipo de pensamento. Não, aquele ali é crente mesmo. Eu fui na casa e só toca louvor. Eu tentei tocar até um tchum-tchan, eu tentei tocar até um rastapé do mundo, eu não consegui. Aquele ali é crente mesmo. Eles vão testemunhar de você, porque a Bíblia diz que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Aleluia, glórias a Deus. Então, se você quer Deus dentro da tua casa, bota louvor aí, e você vai fazer a diferença. Mas continuando, tema da mensagem, a gente já vamos fazer o fechamento, que o tema é águas vivas. Para esta água habitar dentro de você e você receber a transformação do jeito que a mulher samaritana também recebeu, você tem que querer, porque Deus não vai forçar ninguém a nada, é livre, espontânea vontade, até para ir para o céu. Deus não vai te forçar a ir para o céu. Depois ninguém vai chegar lá em cima, eu só cheguei aqui porque Deus me forçou. Não vai ter isso. É livre, espontânea vontade e gratidão. Agradecendo aquele que nos livrou do inferno. Por isso, agradeça a Deus, dando glória. Só de olhar, irmão, e ver que nós ficamos livres do inferno, já é uma gratidão muito grande. Isso já é motivo suficiente para você agradecer a Deus, exaltar o seu santo nome, pregar o evangelho, ter águas vivas dentro de você, que é a palavra de Deus, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas sabe o que é isso? Você agrada A, B, C, pessoas que não te salvaram, pessoas que não te livraram do inferno, pessoas que não expulsaram o demônio de você. Você agradece a todo mundo, mas esquece de agradar o principal, que é a Deus. Esquece de agradar a Jesus Cristo, esquece de agradar o Espírito Santo, esquece de agradar o anjo. Agrade aos seres celestiais e ao Deus que fez o céu e a terra, e você fará a diferença. Aleluia, glórias a Deus. Quantas e quantas vezes eu medito da onde que Deus me tirou, não com vontade de querer voltar atrás, misericórdia. Isto para a minha vida não. A Bíblia diz que o homem tomba, o homem cai, mas o Senhor o torna a repetir. Mas burrice é aquele que permanece no erro, porque Deus está aí para levantar e te continuar no caminho certo e correto perante Deus, porque estamos em batalhas espirituais e sabemos que travamos batalha com o inimigo, mas quando somamos a nossa união dentro da palavra de Deus e entendemos que lá no céu não vai entrar religião, mas um povo seu, especial, zeloso de boas obras, todos entendem que tem que anunciar a palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Receba águas vivas dentro de você, assim como a mulher samaritana recebeu, tu vai receber também. É só você querer que você recebe. Receba de Deus e você vai fazer grandes coisas para o Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 30, para fazer o fechamento, nos diz assim, versículo 29 e 30. Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito.
Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. A Bíblia nos diz, o segredo para a vitória e para ter uma vida de paz com Deus é encontrar com ele. Assim como a mulher estava dizendo, vinde ver de um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito, porventura, pois este não é este o Cristo. Quer dizer, se você escuta uma pessoa anunciando que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, pode ir conferir que você vai receber a vitória. Vai então ter com ele e você receberá. Aleluia, glórias a Deus. Águas vivas que fluem dentro de nós. Tem porém, Deus não é egoísta. Ele tem um cadinho de água para você também. Tem um porém. Ele tem um manancial de água viva para inundar toda a sua casa, toda a sua residência e todo o seu lar, todo o seu comércio. Aí vai ser a habitação de Deus. Fuja da aparência do mal. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele que o mais ele fará. Ele vai transbordar desta água em você. Você será uma nova criatura e você vai fazer a diferença para Deus. Entrega-se para Ele que você vai sentir o que a gente sente, você vai ter o que a gente tem e você vai fazer a diferença neste mundo de uma água tal, essa mais pura água que vai te dar a pura unção na tua vida e você vai transmitir para todos também. Assim como a mulher samaritana recebeu a sua transformação e foi anunciar a palavra de Deus, você também vai anunciar junto com a gente. Você vai somar e multiplicar para o reino almas e mais almas que nós vamos mandar para lá através da palavra de Deus, do nome e do sangue de Jesus. Por isso, essas são as palavras sinceras que o Senhor colocou em nossos corações. Dentro do tema da mensagem, águas vivas. Receba essa água na tua vida. Seja um verdadeiro adorador. Porque Deus é Espírito. E importa que o adore. E o adore em Espírito e em verdade. Deus não vai aceitar a tua adoração na carne, mas a tua adoração no Espírito. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Adore a Deus com perfeição, escutando louvor na tua casa, entregando o teu caminho a Ele, e o restante Ele vai fazer por você na sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor,